Olá, meus amigos, começando mais um Pod Alfa de Alfaia Rodrigues, onde tudo começou lá na minha infância. Eu e um monte de amigos brincamos de futebol, tênis de mesa, basquete, tudo que tu pode imaginar aí de molecada, a gente brincou. E hoje aí estamos com um convidado ilustre, especial, mas antes de chamá-lo para bater aquele papo, eu vou falar agora dos nossos patrocinadores. A empresa Mundial Refrigeração, seu ambiente na temperatura certa. Empresa com mais de 20 anos no mercado, atendimento é 5 estrelas, eles trabalham com venda, manutenção e instalação. E também temos nossos amigos do estúdio Tela VIP. Você quer fazer o seu podcast, o seu comercial, algo relacionado à gravação profissional, entre em contato com eles no @TelaVip. E voltando para cá, seja bem-vindo, Wesley Cambuim. Vambora, vamos bater aquele papo e vamos ver um pouquinho mais da história do Wesley, como ele começou. A pergunta... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. a todos, velho. Aqui é um bate-papo entre amigos e é uma resenha como se fosse a gente sentar num barzinho, etc. E saber da vida um do outro, né? O que está acontecendo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês também. Vamos que vamos. Wesley, a pergunta de praxe, né, do nosso programa é: onde tu nasceu e como foi a tua infância? Cara, eu nasci em São Vicente, nasci em Santos, na realidade, mas morava em São Vicente, né? E cresci num bairro chamado hoje Pompeba, né? Pompeba. Bairro de São Vicente. E ali nós crescemos ali, fiquei morando por uns 5 anos ali com a minha família, até a gente mudando e chegamos a morar a maior parte do nosso tempo no centro de São Vicente. No centro, né? Isso. E qual foi a brincadeira que mais marcou a tua infância? Cara, na minha época a gente aproveitava muito a rua, né? Então... Tu pegou a rua sem asfalto? Sem asfalto, né? Não, com certeza. Era sem asfalto, era terra mesmo, alguns lugares ainda com grama, né? Ou mato. E aonde tu estudou? Eu estudei, toda a minha escola foi no Grupão, na época em São Vicente, depois passou para a Zina de Castro Bicudo, e hoje ela é ETEC de São Vicente da Ruth Cardoso. Ah, tá estudando bem, então, pô. Centro ali de São Vicente, escola boa, né? Então... pô. E vamos lá. Aí veio a adolescência e veio o primeiro emprego. O primeiro emprego foi de quê? De vendedor? Cara, foi isso? Meu primeiro emprego, na verdade, meu pai nunca deixou a gente parado, né? Então a gente fazia tudo que ele mandava, né? Mas meu primeiro emprego formal foi numa loja de contínuo, né? Trabalhei com parte de ajuste e limpeza, organização da loja e parte de fazer entregas, documento, banco. Era o Severino Quebra-Galho. Era o Severino Quebra-Galho. Era o Severino Quebra-Galho. Era bem isso, cara. Fazia de tudo. É verdade, né? Nas horas vagas a gente vendia, atendia um cliente, estava ali meio sem ser atendido, a gente dava um apoio. Ô Wesley, e se na nossa época tivesse função múltipla, né? Que nem hoje tem, né? Não tinha que ganhar... Era só causa. Era só causa ganha. Eu tinha que ganhar muito acúmulo de função. Cara. Acúmulo de função. Se tivesse isso daí na nossa época, rapaz... Com certeza, não é fácil não. E aí você foi trabalhando e aí você fez um curso de encanamento, de encanação industrial? Na verdade eu trabalhei lá nessa loja por uns 2, 3 anos, daí eu fui para o quartel. Tu foi servir? Servi o quartel. Quando eu voltei para a loja, eu virei vendedor. Aí eu fiquei mais uns 2 anos de venda na loja. Né? Aí foi quando eu saí da loja e aí eu comecei... Meu pai já trabalhava na indústria, né? Meu pai era supervisor de tubulação. E aí ele me levou para a indústria, onde eu fui trabalhar de encanador industrial. Né? Fiquei uns 4 anos trabalhando na... Tu ficou trabalhando com ele? Fiquei trabalhando na empresa que ele trabalhava. Né? Mas ele não cuidava de ti? Não, ele não tinha paciência, ele colocava para outro encarregado. Então ele falou, vai aprender com outro, comigo não. Tu já me enche a paciência em casa, não vem me encher no trabalho não, vai lá pro canto lá. Vai com outro lá que eu não tenho paciência de cuidar de vocês não. Wesley, qual foi o maior desafio técnico que tu já enfrentou num campo? Cara, foi uma época bem difícil, assim, porque eu entrei na indústria sem nenhum conhecimento. Sem saber nada. Sem saber nada. A cara e na coragem. Porque eu era vendedor.
Então Sim. eu tinha conhecimento de papel, mas eu não tinha conhecimento de parte industrial. E ali tive que aprender. E quando eu fui trabalhar, eu fui para uma cidade chamada Paranavaí, no Paraná. Tu não era casado, era novão? Era solteiro, tinha 24 anos de idade. Mas eu fui para o Paraná e ali meu pai estava trabalhando lá. Né? Então... Eu estava ao lado dele. Só que com 15 dias de trabalho, meu pai foi dispensado do local e foi para outra cidade. E eu fiquei sozinho ali, né? Então, ali eu senti um momento bem difícil, né? Porque solidão, né? Sentia a solidão, porque tinha ele como apoio. Sim. E naquele momento eu fiquei bem mal, cara. Fiquei ruim, eu falei, agora eu tô só. Desesperado, né? Tô só, tem que me virar aqui. Me ferrei, agora meu pai foi embora e... Foi a hora que eu falei assim, agora eu preciso virar homem. É verdade. Né? Porque você tá sozinho, num lugar que não tinha ninguém, não conhecia ninguém. É difícil, tinha que aprender né? a profissão da raça, porque eles já não estavam mais ali para dar apoio, né? Então... Longe da mãe. Longe de mãe, então... Mas foi bem difícil, aquele período ali, daquele momento, foi muito difícil. Mas te motivou, né, para superação, né, cara? De uma certa forma. Nesse momento eu entendi que eu tinha que mostrar que eu era um profissional, né? Então, por eu ter que mostrar esse momento, então o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar e falar assim, preciso melhorar, preciso entender mais, preciso aprender mais, preciso ir para frente, eu não posso recuar. Né? Porque eu já estava lá. Já tinha que ficar mais até o final da obra, né? É porque são contratos, né? Era um contrato de trabalho, eu tinha um prazo determinado, né? Era 45, na verdade eram 90 dias. Com 45 dias a empresa me trouxe para São Paulo novamente e me mandou para um outro lugar bem mais distante, que era em Ituiutaba, em Minas Gerais. Também já foi uma viagem sozinho, sem conhecer lugar nenhum. E aí vocês dormiam no depósito do que o pessoal que a empresa construía? Não, graças a Deus a empresa pagava um hotel pra gente dormir no hotel. Ah, legal. Então eu tive menos mal, um tratamento um tratamento bom. Tinha um tratamento mais VIP. Não dormia no container, né? Não dormia no container cheio de mosquito, não. calor do verão louco. Lá, na realidade, o pessoal lá a gente dormia em hotel, lógico que não era aqueles hotel 5 estrelas, sim, mas quando eu fui para o Paraná, o local que a gente alugou eram quartinhos, né? Então eu dormia num quarto sozinho, tinha uma cama, um banheiro dentro do quarto, então tava super bom. Tava suave, né? Tava, não. O Wesley, e depois passando esse tempo, o que te motivou a abrir uma empresa? Então, eu fui trabalhar em Bragança, né? Depois eu fui para Bragança Paulista trabalhar lá, fiquei 10 meses, 11 meses trabalhando em Bragança. E quando eu retornei para Santos, o meu irmão trabalhava na fábrica de vidro. Aquela de São Vicente? São Vicente, né? E ali surgiu uma parceria de abrir uma empresa. Foi a hora que nós entramos e abrimos uma empresa nessa parte industrial. Era uma coisa que a gente conhecia, né? Meu pai já era supervisor, meu irmão também era encanador industrial. Então a gente abriu a empresa para poder tocar algumas obras aí na parte industrial. Que é aquela parte de construção mais pesada, né? São tubulações mais pesadas. Tubulação pesada, né? Encanamento de ferro, tubulação de oxigênio, ar comprimido. Então, ficamos ali, fiquei 5 anos dentro da fábrica de vidro ali, fazendo vários serviços lá dentro. Né? A gente pegou um contrato legal, foi onde eu comecei a carreira de empreendedor, né? E aí, como é que tu pulou para a área da construção? Então, cara, foi eu não entendia nada de construção civil, né? E, lógico, ajudava uma obrinha, ajudava uma coisinha, sempre tinha uns amigos precisando de ajuda, então a gente ia lá dar um apoio. Algo esporádico, né? Nada que a gente gostasse, né? De ficar cheio de poeira. Ficar cheio de cimento no corpo, não. É verdade. Então, o que aconteceu? Eu, na fábrica de vidro, entrou um engenheiro, porque ela trocou o nome, né? Ela virou Saint-Gobain na época, foi nessa troca. Veio um engenheiro de São Paulo, um japonês, né? E aí o seu Fukamisha, engenheiro civil, ele mandou fazer um serviço lá. Né? Quando ele pediu para fazer o serviço, eu falei, cara, eu não entendo disso, né? Mas não vou deixar o cara na mão. Fui fazer o serviço. Nesse momento que eu fui fazer o trabalho, saiu esse engenheiro da fábrica, foi dispensado, foi mandado para um outro local, a gente não teve contato, e aí entrou um outro engenheiro no lugar dele, e veio fazendo essa coisa da civil. E aí ele falou, não, você aqui é civil, você não vai ser mais mecânico.
falei, eu não entendo nada. Eu tô fazendo aqui Tô quebrando um galho. Ele falou, não, tá aqui, tá os orçamentos, tudo na civil, você vai fazer só civil. Se quiser, ficar na civil. Aí eu não tinha opção de falar não, que não vou fazer. Tá bom, vamos fazer a civil. Fiquei mais uns 2 anos ali fazendo... Pegando experiência na civil ali. Quando trocou novamente a gerência e dispensaram a empresa da parte do contrato da Santa Marina, né? E a gente teve que se virar. E aí, cara, foi bem difícil. Foi um momento que você dá aquela... Fala, e agora? O que eu faço? Estava acomodado ali, né? No meu espaço. Sim. Né, quando eu fui começando a tirar minhas coisas, estava dentro da fábrica, você vai levando 2, 3, 4 carros de mercadoria embora. Aí você fala, cara, estava muito acomodado aqui dentro. E aí eu tive que ir para a parte civil. Né, aí foi a hora que eu entrei na parte civil sem muito conhecimento, sem saber o que fazer. Com a cara e com a coragem. Com a cara e a coragem. Fomos entregando panfleto em prédio, fazendo contato para poder pegar alguma obra. Porque precisava... E para ter parâmetro de cobrança? Como é que tu tinha feito naquilo? Cara, a gente... Que a gente não tinha conhecimento naquele tempo ali. Eu vou lá no concorrente para ver quanto que ele está cobrando, né? Hoje está mais fácil. Não tinha como, né? Porque a gente pegava um prédio e falava, preciso fazer um orçamento. Então, às vezes eu levava um pedreiro no local, quanto você cobra fazer isso aqui? Ele me dava um valor, eu jogava um valor em cima e pegava. Tá. Né? Então, muitas vezes foi feito dessa forma, né? Até você entender que não dá para ser desse jeito. Então a gente começou a primeira, a segunda, teve muitos amigos lá que nos ajudaram, né? Tem um orçamento aqui, o teu valor é tanto, faz esse valor, faz serviço para mim. Então a gente começou a seguir essa carreira da construção civil assim. E qual foi a maior lição que tu aprendeu esses anos nessa parte? Cara, se preparem para o mercado. Se qualifiquem, né? Se qualifiquem. Estudem, não deixa a sorte levar. Né? Porque senão o mercado vai te tirando, né? O mercado vai empurrando. Ele vai te expurgando. O mercado vai empurrando você para o escanteio e você vai ficando com as suas dificuldades, né? Do que eu faço. É verdade. Né? Então, e na mão de outros profissionais, né? E concorrência é grande, né? E aí a gente vai se envolvendo no dia a dia, vai crescendo e vai aprendendo a lidar com a vida, né? E aí chegou o momento de hoje, né, em dia, que tu se tornou professor do Senai. Da onde surgiu isso aí? Cara, é engraçado. Cara de vendedor a professor de Senai. Então, hoje eu estou no Senai, né, dou aula no Senai na construção civil lá em Cubatão, né, o Senai de Cubatão. E eu acredito que às vezes são formas que Deus nos impulsiona, né? Deus nos conduz. Eu sempre tive vontade, tive alguns conhecidos que falavam, por que você não dá aula? Você conhece tanto, você ensina os caras na obra, que você não vai dar aula. Eu falei, vai dar aula onde, Jesus? Né? Não tinha. Nem passava pela cabeça. Não, né? Senai nunca imaginei estar no Senai. E aí foi uma conhecida, uma amiga, né, da igreja, ela me perguntou o que eu fazia, qual era a minha profissão, e quando eu falei que era da área da construção civil, ela falou que o Senai estava contratando pessoas para dar aula. Eu falei, não é para mim, né? Estava pedindo a Deus assim, alguma coisa, mas não acreditava que era esse momento, né? E aí fui fazer outros testes, fiz a prova de aptidão no Senai, passei na prova, fui convocado. Mesmo assim eu falei, eles vão dar uns 4 meses aí para chamar a gente. Não, era no outro dia, já tinha que começar. Cara, caramba! Foi um baque. Assim, já tinha a turma pronta e tudo. Aí eu falei, como é que assim, vou começar, né? Não tenho nem matéria, não sei nem o que fazer da minha vida. Sim. Mas aí o Senai ele vai te preparando lá dentro, né? Vai te conduzindo. Eles têm um cuidado bem grande assim com os professores, né? Tem sala de preparação, todo o material, postiras, equipamentos. Você vai estudando ali para poder se preparar para uma aula, né? E o Wesley, e tu tem uma data de quando vocês vão lá para Ponta da Praia de volta? Creio que esse ano mesmo. No meio do ano já está... A previsão meio do ano já começar. E era para ser feito a mudança no final do ano, mas houve um atraso lá de alguns... Verba? Não, de verba não, foi de serviço mesmo. Serviço. Né? Foi tempo de serviço. Mas foi um detalhe que aconteceu
que tiveram que adiar para fazer uma mudança mais segura, né? Então, vai fazer agora no meio do ano, é obrigatório mudar no meio do ano. Estava previsto, né, no cronograma do Senai mudar agora mesmo, né? Para esse ano era assim, até meio de 2026 tem que mudar. Esse é o máximo que a gente vai aguentar. Isso. Então, assim... Porque vocês pagam aluguel lá. Lá paga aluguel. Eu conheço o dono lá. Conhece o dono? Conheço o dono então daquele prédio. Prédio gigantesco. É, lindo lá, maravilhoso. E aí, no meio do ano, no final do ano, era a hora da mudança, porque os professores todos vão ajudar a montar o Senai, né? Fazer essa transição. Chegar lá, montar equipamento, montar as coisas que precisam montar lá. Que demora também. Demora, né? E ajustar tudo que tem que ser ajustado no local. O prédio é novo, né? Então... tudo local novo, já não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Então eles vão ter que ajustar equipamento, regular, fazer tudo o que tem que ser feito. E o final do ano seria o melhor momento, porque está todo mundo meio que de folga, férias, né? E aí... não houve essa mudança, então vai ser feito agora periodicamente, já vai estar mudando algumas coisas e até setembro tem que estar todo mundo lá. A gente conversando sobre isso, tu acredita que eu lembrei que eu fiz a manutenção de todo aquele ar-condicionado central que tem no prédio? Legal. Chegou a visitar lá em cima? Ver os maquinários? Não cheguei a ver os maquinários lá em cima. Eu cheguei a fazer o prédio todo para vocês entrarem. Caramba, que legal. É um ambiente bem grande lá, o prédio. É gigante, né? Nem parece, né? Nem parece. Quer dizer, quando a gente olha da rua, não imagina um shopping, o que tem né? lá dentro. Não dá para fazer um shopping? Dá para fazer um shopping. Dá para fazer um shopping. Cara, eu não imaginei. Porque escada rolante, tem tudo lá, elevador, escada rolante. Como eu nunca fiz o Senai, né? Não tinha estudo pelo Senai, eu... não conhecia, dentro do Senai acabei não conhecendo. Quando eu entrei, eu falei, nossa, que coisa legal aqui dentro, né? Então são salas extremamente bonitas, amplas, um ambiente muito agradável, né? Tudo organizado, tudo organizado, tudo é limpo. Então foi bem legal o impacto assim visual que a gente tem de enxergar tudo aquilo que tem ali. Todo o cuidado que tem para um aluno, né, que vai chegar ali assustado, o que eu vou fazer aqui. Perdido, então, né? Eles dão todos os cuidados para eles. E um planejamento de carreira? Quando o aluno chega lá, tu passa a visão para ele de mercado, que não vai ser fácil também ele entrar dentro do mercado, que ele vai ter que procurar outros leques, né, de conhecimento para que ele possa realmente se estruturar, né, nessa área da profissão de drywall, né? Sim. Então, lá no Senai, a gente foi contratado para fazer cursos externos, né? Então, eu fui para Peruíbe, né, passar uma turma lá, ficar com uma turma de elétrica, né? Para poder encerrar o que um professor tinha que fazer um curso, acabou ajustando o mesmo horário que o dele, o mesmo tempo, né? Então ele precisava entregar uma turma, eu acabei ficando no lugar dele. E ali a gente vai conhecendo os alunos. Então não são adolescentes, né? São pessoas de mais idade. Muitos já são pais de família, pessoas já... É engraçado que a gente vê muitos ali, né? Falando, eu quero mudar de profissão, né? Então o pessoal chega ali e aí, por que você vai fazer o curso? Estou pensando em mudar de profissão. Aí você fica pensando, por que aconteceu que o cara está desiludido com a vida, né? Não, na verdade é o dinheiro que não dá mais, né? O dinheiro que ele ganha na profissão dele não dá, não atende mais e ele tem que se virar nos 30 para poder fazer outra coisa. Um terceiro serviço aí. Mas é engraçado, porque a gente começa a conversar, a gente vai entender o que você fazia, o que você faz. A gente vê muitas pessoas ali que estão com essa coisa de eu preciso trocar de carreira. De migrar, né? Preciso migrar para uma outra área. Então ali a gente vai conversando, vai orientando, né? Porque eu tenho 30 anos, né, de experiência profissional. E aí a gente vai passando essas informações a ele, né? Falar, olha, cara, se profissionaliza, aprenda mais, se dedica mais, seja especialista naquilo que você faz. Né? E o meu coordenador, Marcelo Miranda, ele fala assim, esse é o especialista nessa área. Então a gente, preciso dar o melhor. Né? Então a gente vai se preparando para aquela matéria para ser o melhor. Se tornar referência. Se tornar referência. Se eu precisar atender uma outra área, eu vou atender.
né, por fato de ter conhecimento. Mas ele quer que a gente seja especialista naquela área no qual ele nos designou para dar aula. E o que mais te surpreendeu em fazer, estar ali no campo e ensinar? Me surpreende, cara, é a forma da gente poder passar para o aluno, porque eu fiz vários cursos. Então, quando eu fui para a sala de aula, o que eu sempre quis? Passar para o aluno como é que ele tem que fazer no campo, né? Que isso é muito importante. Ele precisa entender o campo, né? Como é que é lá na área. Né? Aqui é fácil, né? Eu pegar um quadrinho aqui, a gente monta, faz um negocinho legal, mas na área é diferente. Então, passar essa experiência para o aluno é muito legal. Fora o cliente final, que ele é diferente. Isso. Todo ele não tem cliente igual. E aí uma coisa que a gente passa muito para eles é assim, gente, o cliente tem que ser bem atendido. Né? Então, fundamental. Fundamental. Você quer ser bem, quer ter uma boa profissão, quer ser reconhecido no mercado, atenda bem o seu cliente. Mostre as coisas boas para ele, não enrola, não atrase, não chega atrasado no serviço. Né? Então, faça seu cliente feliz. Que ele acha que abriu o negocinho dele lá, que ele pode chegar a hora que ele quiser o cliente. Não é assim que funciona. Né? Porque assim, a gente é empreendedor, temos a nossa trabalho por conta, não preciso prestar conta para ninguém. Mas quando a gente tem um cliente, a gente acaba sendo funcionário dele. Preciso dar Nem que seja por um período, mas é funcionário dele. Que seja 3 dias, mas é funcionário dele. Então, esse cuidado, eu tive um período de pandemia que eu nunca mais parei de fazer divulgação da minha própria empresa. Eu comecei a ser só indicado por clientes. E aí um cliente meu, até engraçado, que ele virou para mim, Wesley, acontece uma coisa aqui no prédio, preciso de um cara para fazer isso. Wesley, preciso de não sei o que para aquilo. Wesley, só tem você aqui no prédio? Eu falei, graças a Deus está me indicando, porque eu estou trabalhando bem. É verdade. Né? Então foi muito legal esse retorno dele, assim, porque a gente não faz parte dos grupos, né? Confiança é importantíssima. A confiança. Quais são as principais dificuldades que você percebe que os alunos estão enfrentando no mercado técnico? Cara, eu vou falar não só no técnico, tá? Mas na questão educacional. Tá muito difícil a convivência com um aluno, assim, questão de ensinamento mesmo, né? Ele absorver? Ele absorver a mensagem, absorver o que você está passando. Muitas vezes eles não dão muita importância, né? Porque alguns deles também já sabem, né? Alguns pontos e acaba meio que relaxando. Eu acho que também. Alguns parece que chegam ali e estou fazendo por fazer. Eu só quero o diploma. E o engraçado, viu, Alexandre, que assim, a gente veio de uma escola, não sei se você estudou na pública, né? Eu estudei escola pública a vida inteira, né? Municipal. Eu estudei particular e depois municipal. Né? Então, fui convidado a se retirar. Isso é coisa boa. Eu era uma pessoa muito bacaninha. Então, o que acontece? A gente vê a questão de educação e ensino, né, muito fraca. Eu tive uma aula com o pessoal que era estava fazendo curso mestre de obra e alguns não sabiam fazer conta de mais e menos vezes. Inacreditável, né? Aí você fala, cara, como é assim? Como é que eu estou dando aula com o pessoal assim, nesse nível? Nesse nível. Nesse nível. É daí para pior, na verdade. Então você fala, tem que voltar. Então, como a gente está numa área mais técnica, a gente transformou aquela conta de matemática no nosso dia a dia em metro quadrado da casa, metro quadrado de parede, quanto que eu vou gastar de material. Adaptou em algo que ele ele está mais familiarizado. Exato, né? Que seria mais fácil, né? Sim. Então, se você falar só colocar 1 mais 1, 2, 3, 4, o cara viaja um pouco. Então, preciso comprar 10 blocos, como que eu vou fazer? Quantos metros quadrados eu vou ter? Então, você começa a mostrar dessa forma para eles, para ver que eles entendem melhor. Quanto que tu acha que o cara precisa para começar no ramo? Ele foi lá, né, ganhou o diploma, e quanto que tu acha que ele precisa para começar, os ferramental para ele começar? Não é barato, né, cara? Vou falar para você que... Fala uma base aí. Para começar no básico. Para não faltar ferramenta. Então, vou falar que tem que ter pelo menos uns 5 contos aí na mão, aí no mínimo. No mínimo, cara. Eu ia chutar uns 10. Para ele começar. Para ele ficar legal. Simples, básico, né? Simples. Ontem eu estava falando sobre a aula de drywall, que eu estou com uma turma nova, né, de drywall. Né, começou essa semana, na quarta-feira. Quanto tempo dura? 15 dias.
Pô, é rapidinho. É muito rápido. Então Pô, é rapidinho. muito prático, né? Então, quanto que ele paga para... Então, esse curso é gratuito. É grátis? É grátis, cara. Quando é que vai ter o próximo? Eu quero fazer. A gente vai divulgar. Eu não sei a data. Tu me avisa. Eu te aviso. Eu quero fazer, legal. Cara, é muito Eu rápido. mexo com drywall, mas eu não Você sou mexe? profissional. Legal, não sou cara. profissional. Mas o que acontece? A gente vê muita gente assim lá no Senai. Já eu trabalhava. E aí quando a gente vai passar na orientação técnica, conforme a norma, aí ele vai, mas eu não fazia assim. Legal, agora você pode agora mudar. Você vai fazer desse jeito. Né? Porque você tem responsabilidade com a obra. Sim. Né? Então ontem eu estava passando uma listinha de material, né? O que acontece? Algumas ferramentas são caras. São caras. E aí o cara tem que investir naquele equipamento e você pode ir no máximo e pode ficar no intermediário, mas algumas coisas é importante você ter, né, para poder trabalhar, né? Agora piorou. Antigamente trazia da China, né? AliExpress, etc. Mas agora piorou. Agora paga o taxão, né, velho? Não tem jeito. O negócio ficou complicado. O governo está ajudando muito. A visão de mercado futuro, na tua visão, qual a importância do ensino técnico para o desenvolvimento da indústria aqui na região? Gente, então, eu fiquei um ano passado, cara, refletindo muito sobre a questão de trabalho. Por mais que a gente tenha indicações, a gente não tem mais um profissional que seja habilitado, qualificado, que dá aquele atendimento bom para o cliente, né? Então, comecei a ter um pouco de dificuldade e ficando muito mais tempo na obra e muitas vezes reparando o serviço que o cara já tinha feito. O que você já tinha pago. Que eu já tinha pago também. Então, a gente vê muito esse mercado, essa deficiência no profissional, que ele quer somente o dinheiro, então ele não tem uma qualificação, ele quer só o dinheiro, eu quero o dinheiro. Mas às vezes não é erro, desculpa te cortar, às vezes não é erro nosso de querer um profissional por causa de preço também, porque isso interfere. A gente sabe muito bem, durante esses anos todos, que alguns técnicos e profissionais de alguns setores bons, que tem responsabilidade, se ele quebrar alguma coisa ele vai pagar, né? Você não vai esquentar a cabeça com ele. Ele cobra um preço um pouco mais elevado e por isso o pessoal opta por escolher aquele mais barato e muitas vezes ele acaba tendo aquele BO. Então, eu acho que é muito relevante isso, porque lógico que não é uma regra. Não é uma regra, porque assim, eu já fui algumas vezes por esse pensamento. Então, o que acontece? Eu tinha uma obra, peguei 3 orçamentos ali, né, pra gente falar que é o praxe do mercado. Escolhe o de meio, não escolhe o mais caro? Não, escolhi o cara mais caro. Escolheu o indicação de um amigo ainda, falou, esse cara é bom, trabalha direitinho, cara bom, beleza. Amigo indicou, então eu falei, eu não quero ter problema na minha obra, então eu quero pegar um cara que eu não tenha problema. Sim. Né? E aí, cara, foi o cara que mais me deu problema. Caramba! E aí eu fiquei, sabe, você começa a ficar muito nervoso, o negócio estressado. não vai, a coisa não anda. E aí você se segura porque não quer contender com aquela pessoa ali porque é amigo do indicado. Não, eu não tenho problema com isso não. Eu liguei pro cara. A lenha mesmo, tá nem liguei várias vezes pro cara que me indicou, falei, pô, dá uma ligada pro cara, conversa com ele. Ele tá meio rebelde. Não tá fazendo o serviço, cara, não tem qualidade no trabalho, o serviço dele é ruim, ele não tem responsabilidade. Aí ele falou, pô, eu vou cobrar o cara aqui que eu faço feito serviço com ele. Então a tua régua de exigência tá baixa, meu amigo. Muito baixa, né? Entendeu? Mas às vezes pro cara é legal o acabamento dele, mas a gente que trabalha com obra totalmente diferente. A gente está acostumado com um patamar de primeira linha. E foi muito difícil, porque assim, eu tinha a minha régua realmente era mais alta porque eu tinha a qualidade. Eu vou trabalhar com a qualidade. E quando você cria uma expectativa e o cara não te atende, você começa a ficar extremamente frustrado, nervoso, e parece que a vida não tá legal aquele momento, né? Estressante o cara. Estressa demais. E aí mas então assim, eu acho que a gente tem que identificar o profissional nos primeiros momentos. Eu fiz uma obrinha aqui para uma empresa, aqui na Conselheiro Nébias, tá? Antigo prédio da Fenco, fizeram um hotel de estudante ali, o Living, e aí a gente foi fazer... Conselheiro? Na Conselheiro. Aquele prédião grandão. Tem um monte de living lá que o cara fez profissional. Não. O pessoal aluga ali, não é um prédião grandão?
O cara demoliu tudo por dentro do prédio? Construiu? Isso, demoliu todo e reformou. Acho que é 6 ou 7 andares ali. Isso aí, uma pá de coisa. Virou tipo um hotelzinho. Virou um hotel. Eu trabalho ali desde a demolição até fechar os painéis lá dentro. Então, o que acontece? Cara, a gente precisou de 10 pedreiros. Ali a estrutura de climatização, como é que ficou? É central? É central. Central. VRF? É. Não lembro se é VRF, mas é uma... Não sei, acho que é um chiller lá. Chiller. Para cada ambiente lá... De cada quarto tem que ter o ar, né? Então, o que aconteceu? Quando chegou o profissional lá, a gente botou no mercado, precisando de pedreiro, cara, tinha uns caras que não conhecia o que era uma colher de pedreiro. Então, é loucura, né? Aí você fala, você é pedreiro? Não, trabalho de pedreiro. Não, você não trabalha de pedreiro, cara, não tem condições. Né? O cara não sabia fazer uma mistura de uma massa, não sabia chapar uma massa na parede. Então era bem ruim a mão de obra, sabe? E olha, que eu fiquei ali trabalhando, mandando embora, pegando outro, trocando toda hora, até achar um profissional. E era para coisa simples, porque a maior parte daquele prédio, ele é todo por dentro de drywall. O Wesley, o que tu diria para o jovem que está começando? O jovem que eu digo é o jovem de começo, não de idade, né? Certo. O que você diria para ele que está começando como ajudante ou aprendiz e sonha ter o próprio negócio? Então, eu acho que uma coisa que é importante acho que a gente quando estava no BNI, né, no grupo lá, a gente acabou aprendendo um pouco disso. Seja especialista na sua área. Não queira abraçar o mundo. Né? Então isso é muito importante, a gente entender que eu sou profissional X. Eu faço isso e faça bem feito. E as pessoas vão te chamar para isso. Tá? O mercado ele é bem... Assim, vai faltar mão de obra no mercado. Já está faltando e daqui a uns 5 anos a gente não vai encontrar mais profissional bom no mercado. Então, se você quer, né, ter uma boa profissão, ter um reconhecimento, se especializa numa área. Tá? Porque isso é muito importante. Se concentra, né? É muito importante. Não cria aquela... vou para cá, vou para ali, vou fazer isso, aquele fazer profissional aquilo. Tentáculo. Não dá. Não dá mais, entendeu? Você pode até pegar a obra, mas capta um profissional da área. Eu fiz muito isso nos meus trabalhos, nos meus tempos de trabalho, de ter um cara que mexesse somente com elétrica, um que fizesse a hidráulica, um que fizesse a parte de pedreiro e o que fazia a parte de pintura. Por quê? Porque eu podia cobrar de cada um o seu serviço com competência, né? Sim. Então isso é muito importante, você se especializar numa área. Com tanta tecnologia vindo, né? Que agora... Bastante. Como é que tu mantém as aulas atualizadas sem perder a essência do aprendizado? Porque eu creio que muitas vezes o aluno chega para ti e fala: eu aprendi no YouTube, não sei o quê. E às vezes é errado, porque nem todo mundo que ensina lá é o certo. Não, a gente sabe muito bem. Lógico. E aí, o que a gente acontece, né? Eu falo, gente, lá no YouTube tem bastante dica legal, né? Só que aí você tem que peneirar, espremer para ver se o cara está fazendo corretamente. Né? A gente corre ali no YouTube para dar uma olhadinha, ver um negocinho ou outro. Relembrar alguma coisa. Relembrar. Então você vai lá e fala, o cara fez um negócio, legal isso aqui, né? Diferente, eu não tinha pensado. E sempre tem uma ideia nova. Mas tome cuidado com o que estão passando ali, que muitas coisas não são verdade. Né? Mais fácil o cara ganhar um like, né? Ser visualização dele e passar qualquer coisa para ele, não importa. Mas o importante é você ter um pouco de conhecimento, fazer um polimento ali para saber se isso é verdade, se é verídico, se vale a pena arriscar ou não. Eu lembro de um cliente que chegou e ele falou assim, olha, eu fiz uma instalação com um rapaz e aí eu falei que o aparelho não estava refrigerando. E aí ele me falou que era para mim olhar as tubulações, se iria congelar. Se congelasse, era falta de gás. Olha isso. Aí eu falei, e o que o senhor fez? Eu peguei uma cadeira, fui lá para minha sacada e fiquei a noite toda olhando para ver se congelava. Eu falei assim, mas o senhor
ficou lá acordado a madrugada toda para ver se congelava. Ele falou, é. E no dia seguinte a minha mulher. Nossa. Eu fui dormir e a minha mulher ficou olhando. Aí eu falei, aí eu me toquei, eu falei, o senhor aprendeu, não foi com o técnico, né? Foi no YouTube. Foi no YouTube. Que bom. Falei, então, o senhor está sofrendo de graça. Porque tem perigo de explodir. Não. O senhor perdeu 2 noites de sono com a sua esposa de graça. Que coisa, né, cara? Aí fui lá, consertei. E não era voltou a dormir. voltou a dormir. O que é interessante é isso, né? Porque as pessoas vão lá no YouTube e ouvem qualquer coisa, né? Sim. E aí existe... E vira verdade, né? É um barato, né? Aí você vai no visualização do cara, o cara tem 1000 curtidas, o cara é bom. E não é bem assim. Que funciona. Não é assim que funciona. Muita coisa é comprada. Muito então, seguidor é comprado. Muitos ali. Então, o ideal é você ter o mínimo de conhecimento. Você vai olhar a tua máquina, opa, aconteceu um problema. Cara, primeira coisa, chama um profissional. Né? Chama assistência técnica, alguém de confiança. Porque, lógico que a gente sabe que tem algumas pessoas no mercado que não são bons. Sim. Né? Todo lugar, né? A gente encontra em várias áreas aí. Sim. Eu fiz muita parte hidráulica também, então, cara, muito cara fazendo besteira, colando, às vezes nem colava o tubo, colocava, montava. Ele falava que não tinha necessidade, não lixava. Então, cara, já vi muita coisa, né, do dia a dia. Então, assim, chama um profissional para poder dar uma olhada, que é o mais importante. O papo tá bom, mas a gente vai terminando o programa. Eu vou te falar, eu vou fazer contigo o bate-alfa, que são perguntas que eu faço, tu responde reto e direto. Opa. Igual a Marília Gabriela. Vambora. Um momento que ficou marcado na tua vida. Cara, foi uma transição. Esse é um pouquinho mais distante, essa aqui, viu? Porque foi uma vez que eu peguei uma obra, cara, e eu não tinha nenhum pingo de conhecimento para executar o serviço. E ali foi uma superação. Tive que superar para poder conversar a nível técnico. O que te faz ter sentido na vida? O que me faz ter sentido é a minha salvação em Cristo Jesus. Algo que você perdeu em algum momento da tua vida, mas que você recuperou? Perdi um tempo com o trabalho, né? Deixei um pouco a família de lado e fui cuidar mais de serviço. Acho que esse momento é muito importante a gente não perder. Na verdade tem que ter um equilíbrio, né? Porque também largar tudo para ficar com a família não enche o bucho da família. Mas tem coisas que dão a necessidade, a gente se engana pelo dinheiro. Então, se eu colocasse você numa sala com pessoas que já passaram por sua vida, quem você abraçaria primeiro? Cara, muita gente. A primeira? Primeira? Abraçaria hoje minha esposa, que sempre me apoiou em tudo. Um projeto que gostaria de realizar? Então, tem um projeto. Eu quero ter a minha própria escola de profissionais. Legal. Se eu pudesse voltar no tempo, eu me preocuparia mais com estudos. Um desejo? Ver meus filhos formados. Um som? Música? Tudo faz, um som. Mar, passarinho, música, vento. Passarinhos, eu adoro a natureza, é um ambiente muito mais tranquilo. Um sentimento ou atitude humana que você não aceita? Injustiça. Mas nem tem, aonde tu viu isso? Opa! Nem tem. O que mais tem, né? Não é? Algo que te faz sair do sério? Fora a má prestação de serviço. Cara, ainda sou muito intolerante no trânsito ainda. Preciso melhorar bastante. Eu também estou me corrigindo. Preciso, cara. Tem muito barulho que tira a gente do sério, né, cara? Jesus. Nossa. De manhã eu levo meu filho para a escola, rapaz, logo 7 da manhã, 6 da manhã já tem umas coisas que você fala, por que esse cara saiu dessa hora de casa? Eu não sei se ele está saindo de carro ou está saindo de jegue, né? Eu sei que ele acordou ainda, né? Porque, cara, tem coisa que se o cara vai virar para a esquerda, já vai pro seu carro para a esquerda e já joga.
não adianta a vida dos outros, né? Entendeu? É isso mesmo. É bem isso. Pô, tem um pensamento que eu vi no trânsito. Um livramento. Tive vários, né? Aí. Eu sofri um acidente em cima de um telhado com queimaduras de 2º grau e... Elétrica? Não, com... Fogo mesmo? Fogo mesmo, foi com uma impermeabilização de uma manta. Ela pegou fogo, a manta? Na verdade, a mangueira do botijão soltou, né? Saiu aquele jato de GLP em cima de tudo. Bateu numa faísca e esse fogo me queimou, em pleno dia do meu aniversário. Tudo? Corpo todo? Não, pegou só os braços e uma parte do pescoço. Não Cantou fiquei... parabéns duro, todo fiquei. duro. No dia do aniversário, né? Mesmo dia de aniversário, fiquei 15 dias aí em tratamento, mas graças a Deus não ficou sequelas nenhuma. É, um livramento. Uma pessoa para sumir, uma pessoa para trazer de volta. Uau. Para sumir, cara. Forte isso, hein? Às vezes tem algum, né? Sempre tem um aí que a gente fica pensando, some da minha vida, cara. Cara. Porra, dá um tempo, né? Dá um tempo, me esquecem por umas horas aí. Cara, tem bastante já. Acho que eu vai ficar ruim citar nome. Para trazer de volta. De volta meu pai. Um amigo. Tenho amigos aí. Tem um cara que ele me acompanha muito, a gente briga pra caramba, discute, eu falo com ele, você precisa melhorar, que é o Márcio trabalhava comigo, foi lá do BNI junto com a gente. Quem? O Márcio. O Márcio? O Márcio trabalhava comigo. Que trabalhava contigo, que quando tu foi lá, ele estava junto. Tá junto. E aí a gente tá junto até hoje, assim, né? Vai se trombando, vai arrumando trabalho, um ajuda o outro. Eu gosto muito dele, é um cara muito parceiro, né? Mas é que às vezes eu falo para ele, cara, você precisa se qualificar em alguma coisa, você precisa ser mais, né? Ele é aquele MacGyver. Um MacGyver. Na verdade ele não faz muita coisa, mas ele é um cara desenrolado, cara, ele ajeita as coisas, e isso eu gosto muito dessa atitude dele. O que eu mais preciso? Paciência. Preciso bastante. Busca em Cristo. É verdade. Tenho buscado, viu, cara? A gente assumiu uma liderança com jovens na igreja, né? Eu e minha esposa. Mais ainda. Cara, é muita paciência para lidar com eles ali. Mas é bem legal. Cuidava de muitos jovens. Eu gosto muito que eles vão lá para minha casa, dormem lá, fazem bagunça e falam, fica à vontade aí. Então, tua casa é grande? Cabe hoje cabe sozinho? Acho que foi no Novo, dormiram uns 15 a 20 pessoas em casa. Meu Deus, tudo jogado lá no chão. Cara. Aí eu vou pro meu quarto, tranco a porta e deixo eles lá à vontade. Mas é bem legal, eu gosto bastante quando eles estão em casa, me traz vida, né? A gente lidar com os jovens, a gente parece que rejuvenesce e a gente tem que criar ânimo para estar sempre junto com eles. O programa Pod Alpha, ele é... Cara, vai ser um divisor de águas para mim, porque a gente sempre vê vários programas, né? E, assim, sempre foi uma coisa muito legal de poder ver. E hoje eu estou aqui participando, então vai ser legal, porque eu queria realmente também mais para frente aí montar um programa. Já pega uma experiência, uma experiência, noção. Né? Para ter uma ideia de como é que funciona, né? Então sempre quis participar de alguma coisa para ver, nem que fosse do outro lado do vidro, né? Mas hoje tive a experiência de poder ser convidado pelo meu amigo Alexandre e estar aqui com você. E na verdade as pessoas acham, quando vê assim, que é só uma câmera, né? Coisa básica. Não, é super... É uma estrutura pesada atrás para que tudo aconteça. Muito legal, tem bastante gente trabalhando aqui. São pessoas trabalhando, né? Não, o ambiente é agradável, bonito, lindo, então muito legal, né? O Wesley Camboim, ele é... Cara, ele é muito parceiro, cara que quando acredita na pessoa, ele faz muita coisa por ela, né? Então, é amigo. Então, posso dizer assim que ele, quando tem uma amizade, é para a vida. O Wesley, eu conheço ele há alguns anos, né? Mas a gente nunca conseguiu ter assim, momentos, né, de passar tempo juntos, né? Aquela coisa toda. E a gente só se via ou em reuniões ou quando a gente se trombava na rua, né? A gente trocava uma ideia, aquela coisa toda. Coisa rápida, né? Era sempre assim. Sempre foi muito rápido. Né? Hoje, por incrível que pareça, a gente está 1 hora conversando. Frente a frente. Verdade. A primeira vez. A gente nunca era aqueles 15 minutinhos ali junto ali, vamos trabalhar, que tudo era muito corrido, né, Lê? É muito louco, né?
Então a gente cria essa expectativa de ter uma vida um pouquinho mais tranquila, poder viver um pouco mais. Quer mandar um beijo, um abraço, pessoal? Gente, quero mandar um abração aí para vocês, pessoal que vai estar me vendo aí nas redes sociais, tá? É muito legal estar com vocês. Mando um beijo para minha esposa, para minha filha Beatriz, para o meu filho Antônio Carlos, e amo todos vocês. Eles estão grandes já, né? Minha filha está com 22, meu filho com 16, né, já. Então, rapidinho, né? Então, estamos aí, uma caminhada. Com 19. Eu casei tarde, né? Então, casei com mais de... Tu casou com quanto? 31 anos, 32 anos. Eu casei com 27. Então... A gente casou tarde. Casamos tarde, Mas a gente também não era. Tu era de bagunça? Eu não era. Não era. Tu era bagunceiro? Era bagunceiro. Depois do quartel eu virei bagunceiro. Conheceu uns tranqueiros, pronto. Mantenho vários amigos ainda do quartel. Ontem estava com um colega meu, né, que serviu comigo lá e trabalha nessa área de pintura, ele é representante de tinta, então a gente ficou horas conversando ali um pouquinho também para fazer negócios juntos aí. Legal. Pessoal, foi um prazer ter recebido o Wesley aqui para a gente saber um pouquinho mais da história. Eu creio que você tenha gostado de saber como foi a história de vida dele até os dias de hoje. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até lá.